O Congresso Nacional começou a eleger hoje as mesas diretoras que vão comandar Câmara e Senado pelos próximos 2 anos. Na Câmara, a votação terminou agora há pouco com a reeleição do deputado Rodrigo Maia. Para o dia da posse na Câmara, indispensável a foto oficial com a família e todos os registros possíveis com o celular. O limite de 4 convidados por deputado foi ignorado em nome da festa. Quem que vai tomar posse hoje? Mamãe. Como que chama a mamãe? Kátia. 3 ministros de Estado foram exonerados para tomar posse na Câmara. Tereza Cristina, da Agricultura, Osmar Terra, da Cidadania e Onyx Lorenzoni, da Casa Civil. Em seguida, voltarão aos cargos. O plenário lotado foi local perfeito para um último esforço de campanha, mesmo causando atraso para a posse dos 513 deputados. A oposição tentou um protesto usando cartazes, logo proibidos pelo presidente Rodrigo Maia, que abriu a sessão com o juramento solene. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. É por esse plenário que vão passar primeiro as propostas de reforma do governo. Com alto índice de renovação, ninguém sabe como pensam e como vão agir os novos deputados. Encarregado da articulação política do governo Bolsonaro, o ministro Onyx diz que a receita é o diálogo. A escolha que o parlamento fizer, nós vamos respeitar, acatar e dialogar. Poucos minutos depois da posse, os partidos formaram blocos para disputar as fatias de poder da nova Câmara. A união de forças tem reflexos nas votações do plenário e na disputa de cargos. As legendas de centro-direita, que representam a nova maioria governista, formaram um bloco com 11 partidos e reúnem 301 deputados. A segunda força partidária na Câmara será um bloco composto por 10 legendas menores e independentes, que ao todo somam 105 deputados. E 4 partidos de oposição se uniram num bloco com 97 deputados. A distribuição permitiu ao PRB, em acordo com Rodrigo Maia, disputar a primeira vice-presidência da Câmara. Nós vamos estar, vamos dizer assim, no núcleo do poder, centrados no núcleo do poder do Legislativo, contribuindo com as reformas que o Brasil precisa. No início da tarde, Gonzaga Patriota, que comanda a sessão de eleição como deputado mais velho, anunciou que a votação será secreta. Novatos fizeram abaixo-assinado pelo voto aberto. A sessão para a eleição do novo presidente da Câmara começou no início da noite, com 7 candidatos em disputa e claro favoritismo para Rodrigo Maia, apoiado por 17 partidos. Na tribuna, o democrata defendeu reforma do Estado para a recuperação da capacidade de investimento. Não sei qual é o melhor projeto para a educação do Brasil, Laércio. Se é como pensa a esquerda ou se é como pensa a direita. O que eu sei é que se nós não reformarmos o Estado brasileiro, nem a esquerda, nem a direita, nem os prefeitos, nem os governadores conseguirão mudar a educação desse país. Vamos voltar ao plenário da Câmara dos Deputados, agora ao vivo, para falar com a repórter Cristina Lemos. Boa noite para você, Cristina. Como é que foi recebida a reeleição de Rodrigo Maia para a presidência da Câmara, que já era esperada, né? Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Reeleição expressiva, 334 votos, 77 acima do mínimo necessário. Foi recebida com muita festa. Rodrigo Maia reagiu muito emocionado, abraçou vários colegas, principalmente o deputado Orlando Silva, do PCdoB. Nesse momento, ele até chorava, o Rodrigo Maia, e agradeceu ao deputado porque foi um dos articuladores que levaram votos de esquerda para consolidar esse resultado em primeiro turno. Portanto, em segundo lugar ficou Fábio Ramalho com 66 votos e Marcelo Freixo com 50 votos, Marcelo Freixo do PSOL. Elegeu-se primeiro vice-presidente da Câmara, o deputado do PRB, Marcos Pereira, com 398 votos. Rodrigo Maia declarou logo assim que terminou a apuração, após a vitória, que a Câmara vai enfrentar muitos desafios. É preciso uma modernização na relação da Câmara com a sociedade. A Câmara precisa estar mais perto do cidadão
cidadãos e promover as reformas de maneira pactuada. Rodrigo Maia e o presidente do Senado terão na segunda-feira uma reunião aqui na Câmara de Congresso Nacional, às 3 da tarde, quando Jair Bolsonaro, o presidente da República, encaminha a sua mensagem ao Legislativo. Aí sim é a abertura dos trabalhos do Legislativo. Cristina Lemos, de Brasília. Obrigado, Cristina. Expressiva a votação de Rodrigo Maia, expressiva também a renovação no Congresso Nacional. Foi a maior desde a redemocratização do país. Muitos novatos, deputados e senadores que fazem a estreia no Parlamento brasileiro. Dos 513 deputados que tomaram posse, 244 pisam na Câmara pela primeira vez, quase a metade do plenário. A maior renovação em mais de 30 anos. Entre os novatos, pessoas acostumadas ao ambiente político, como Flávia Arruda, mulher do ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda, e o ex-ministro da Cultura no governo Temer, Marcelo Calero, demitido depois de ter denunciado pressão para assinar parecer favorável à liberação de uma obra em Salvador. A gente está muito entusiasmado. Acho que a gente tem uma função importante aí, sendo um partido de centro, amortecer esses radicalismos que vêm desde as eleições, né? A renovação traz personalidades polêmicas a Brasília, como a jornalista Joyce Hasselman e o ex-ator Alexandre Frota. Entre os novatos estão os que defendem bandeiras específicas. É o caso do sargento Faú, do PSD do Paraná. A minha bandeira sempre foi a segurança pública, então o meu mandato será usado para endurecer a vida de bandido ainda mais. E Júlio César Ribeiro, que era deputado distrital em Brasília e chega à Câmara com a bandeira do esporte. Acima de tudo, trabalhar na frente do esporte, da educação e principalmente na questão da ciência e tecnologia. Aqui no Senado a renovação foi ainda maior, 85%. Mas só 10 foram eleitos pela primeira vez. 22 novos senadores eram deputados federais até esta quinta-feira e outros 4 já tiveram mandato na casa. É o caso de Flávio Arnes, que foi recebido com festa por ex-assessoras. O povo estar satisfeito com o mandato conquistado. É isso que tem que acontecer na política. Para o Major Olímpio, do PSL de São Paulo, a renovação ainda poderia ter sido maior. Um fundão partidário para custear as nossas eleições, com a distribuição desse dinheiro pelos líderes partidários, isso garantiu a sobrevivência e a reeleição de muita gente. Os senadores também tomaram posse hoje, mas ao contrário da Câmara dos Deputados, no Senado a eleição para a presidência gerou muita confusão. 54 senadores tomaram posse no início da tarde. O processo de votação para definir o novo presidente do Senado começou em seguida e foi marcado por incertezas. O primeiro impasse foi a possibilidade de um candidato ao cargo, o senador Davi Alcolumbre, conduzir o processo de eleição. Houve muita confusão. Vossa Excelência não pode estar aí se for candidato à presidência desta casa. Vossa Excelência não pode inverter a ordem. A senadora Cátia Abreu chegou a pegar a pasta com os documentos da presidência e não devolveu. Vocês vão presidir ou não? Eu vou presidir a sessão. Vamos presidir a sessão. O sigilo da votação também trouxe polêmica. Parte dos senadores defendia o voto aberto, uma tentativa de enfraquecer a candidatura do senador Renan Calheiros, que responde a 9 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Na avaliação destes senadores, com o voto aberto, os parlamentares ficariam constrangidos em votar em Calheiros. Como é que a gente vai sair nas ruas amanhã? De que forma? Como é que a gente vai olhar para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos eleitores, que são os nossos únicos patrões? Qual é o poder que tem votação aberta para a escolha do seu presidente? Qual é o outro poder? Pelo que eu sei, o Supremo Tribunal Federal é eleição secreta. Outra estratégia para tentar enfraquecer Renan Calheiros foi a desistência do senador Tasso Gereissati, do PSDB. O tucano também se declarou a favor do voto aberto. Renan e Tasso brigaram em plenário. Foi a maior disputa da história do Senado e a mais turbulenta também. Ao todo, são 8 candidatos que disputam a cadeira de presidente da casa. Disputa que não terminou. Vamos voltar a Brasília ao vivo com Renata Varandas. O que acontece aí no Senado nesse instante, Renata? Boa noite.
Eduardo, olha, clima muito mais tranquilo por aqui, mas as incertezas, os impasses continuam. Como a gente viu na matéria, o senador Davi Alcolumbre continua aí presidindo essa sessão e agora há pouco, Davi Alcolumbre conduziu aí uma votação para que os senadores pudessem decidir se queria uma votação aberta ou fechada para presidente. Por 50 votos a 2, os senadores decidiram que sim, que essa votação seria aberta. No entanto, 29 senadores não votaram, porque alegaram que Davi Alcolumbre não teria legitimidade para isso. Davi Alcolumbre só aceitou deixar a condução dos trabalhos se José Maranhão... Davi Alcolumbre só aceitou deixar a condução dos trabalhos se José Maranhão, que é o mais idoso, conduzisse aí a sessão, mas ele teria que fazer um acordo. Um minuto, acabamos de saber, a sessão foi suspensa, muito provavelmente deve ficar para amanhã. Nossa produtora Ângela Oliveira está falando aqui para a gente, vai ficar para amanhã, às 11 horas da manhã. Informação nova agora para vocês, a sessão acabou de ser suspensa e fica para amanhã, às 11 da manhã. Ainda não sabemos se a votação será aberta ou fechada e muito menos quem será o presidente. De Brasília, Renata Varandas. É isso aí, Renata. Obrigada pela informação ao vivo, fresquinha, saindo a informação aqui no Jornal da Record. O presidente Jair Bolsonaro fez hoje a primeira reunião de trabalho no hospital em São Paulo, onde se recupera da cirurgia. A conversa foi por videoconferência. A rotina no hospital começou descontraída. A visita surpresa da dupla de voluntários fez bem ao paciente. O presidente Jair Bolsonaro ouviu a apresentação sentado na cama. A dupla Márcia e Marco faz parte de um grupo do hospital que busca melhorar a condição dos pacientes por meio da música. 4 dias depois da cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia, Bolsonaro segue com um quadro de saúde estável. Segundo o boletim médico, o presidente continua com o trabalho de fisioterapia e já apresenta sinais de início dos movimentos intestinais. Sem infecções ou outras complicações, à tarde o presidente caminhou novamente, sem a ajuda de equipamentos. É uma evolução muito positiva. Nós estamos felizes, nós estamos satisfeitos. E a nossa esperança é que muito em breve o nosso presidente retorne a Brasília e dê continuidade ao seu trabalho na direção da nossa nação por meio do Poder Executivo. Jair Bolsonaro voltou a falar antes do prazo previsto pelos médicos. O avanço do quadro clínico do presidente pode antecipar a agenda de visitas, ainda restritas a parentes mais próximos. Na semana que vem, ele vai receber o vice-presidente Hamilton Mourão e os ministros Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e Onyx Lorenzoni, da Casa Civil. Hoje o presidente conversou por videoconferência com o ministro Augusto Heleno. A reunião durou 10 minutos. Na pauta, os ataques criminosos no Ceará e a crise na Venezuela.